como identificar os pontos fortes e fracos dentro do contexto do meu estudo para a área fiscal ou para a área de controle. Essa é uma dúvida muito frequente, vem por meio desse vídeo tentar te ajudar a elucidar esse ponto de dúvida de muitos concurseiros. Não sei quem é você que está aí do outro lado me ouvindo falar, qual o nível de contato que você já teve com a minha metodologia de estudos, a metodologia Errando a Trave, que eu próprio utilizei para ser aprovado 5 vezes e que algumas dezenas de alunos já utilizaram para serem aprovadas para auditor em concursos recentes aí de 2021, 2020, mas eu vou aqui explicar uma parte dessa metodologia para te ajudar a entender de que forma você pode identificar os pontos fortes e os pontos fracos do seu estudo. Essa questão de pontos fortes e pontos fracos do seu estudo, pessoal, ela cresce de relevância no pós-edital. Não que no pré-edital não tenha relevância, mas no pós-edital ela tem uma relevância muito grande. Por quê? Porque no pós-edital você já tem a regra do jogo debaixo do braço, você já sabe quanto cada disciplina vale naquele contexto da prova, você já sabe exatamente que disciplinas caem, mas você já sabe que tópicos de cada disciplina caem na sua prova e quanto cada coisa vale. Então, nesse momento, em detrimento do pré-edital que você está tentando antecipar o que pode vir no próximo edital, no pós-edital você já tem a regra do jogo definida. Então, esse lance de você saber onde você é bom e onde você é ruim, isso é de uma importância extrema no pós-edital. Esse fato foi por muitos anos, hoje, modéstia à parte, graças a mim, inclusive, não só a mim, mas também a mim, o mercado de concurso já tem se modernizado nesse sentido de levar em conta um pouco mais a individualidade do concurseiro no contexto de pós-edital. Modéstia à parte, ninguém faz tão bem quanto a gente faz no nosso pós-edital, mas todo mundo está tentando evoluir nesse sentido. Por quê, pessoal? Quando você fala de pontos fortes e pontos fracos do seu estudo, você está basicamente falando do problema da alocação. O que é o problema da alocação? Eu percebi um pouco atrás, o mercado de concurso por muitos anos negligenciou esse fato completamente, colocando planejamentos e tarefas de estudo absolutamente iguais para todo mundo. E eu, enquanto concurseiro, ainda percebi que isso era extremamente ineficaz, porque, como eu já tinha uma bagagem longa de estudos, existiam certas disciplinas que eu praticamente não precisava estudar mais, que não valia muito a pena que eu estudasse, porque o formato da sua curva de aprendizado numa disciplina, ele responde uma coisa que em economia é chamada de rendimento marginal decrescente. O que é isso? Mais ou menos o seguinte, quando você é fraquinho numa disciplina, com poucas horas de estudo, você consegue subir muito o seu nível, você consegue ir do 0 ao 70% muito rapidamente. Ao passo que quando você já é bom numa disciplina, imagine, disciplinas que você já está no nível 85, no nível 80, no nível 85, você precisa de muitas horas para subir só um pouquinho o seu nível. Isso faz com que o nível de conhecimento que você tem em determinada disciplina influencie drasticamente na eficácia do seu estudo. Porque o que é a eficácia? É justamente você fazer as horas que você emprega se tornarem pontos a mais, se tornarem em acréscimo do seu nível naquela disciplina. E quanto mais fraco você está numa disciplina, mais o seu esforço se converte em pontos adicionais. Quanto mais forte você já está numa disciplina, menos eficaz naturalmente o seu estudo, porque você precisa colocar muito esforço para subir só um pouquinho. Você já deve ter percebido isso, né? A partir do momento que você está bom numa disciplina, a quantidade de horas que você precisa estudar para aumentar só um tiquinho fica uma coisa monstruosa. Então, qual que foi o grande lance que a gente implementou, e foi uma das, modéstia à parte, uma das melhores sacadas que a gente teve, foi criar um modelo, principalmente no contexto de pós-edital, para criar uma alocação individualizada para cada aluno, justamente medindo o nível que esse aluno entra no pós-edital e calculando, e realmente calculando, porque é mesmo calculado, um planejamento para ele muito baseado nesse nível que ele entra no pós-edital. Como a gente afere esse nível? Por meio de uns simulados que tem parâmetros controlados e que eu consigo comparar as notas desse aluno com os parâmetros de controle que eu tenho ali dentro desse simulado. A partir
do resultado desse simulado, que tem toda uma sistemática para minimizar erros, principalmente de amostragem, eu consigo aferir o nível desse aluno e disponibilizar para ele um planejamento que é baseado principalmente, não só nisso, mas principalmente nesse nível prévio que esse aluno tem em cada disciplina dentro do contexto do pós-edital. Tudo isso que eu estou te falando, o que dentro da metodologia Andatrava a gente conhece por pós-edital inteligente. Tá certo, pessoal? Espero ter te ajudado com esse vídeo e lembre-se, no contexto do pós-edital, você ganha muito jogo com alocação, ou seja, colocando as suas horas de estudo realmente onde você precisa colocar, onde você tem incremento de ponto a buscar. E sempre que você for estudar de uma forma que é igual para todo mundo, isso vai tender a fazer o seu desempenho regredir à média e você não ter um desempenho tão bom quanto poderia na sua prova, tá certo? Um grande abraço.